Estamos aqui com o projeto Voz da Farda, Memória de Veteranos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Hoje o entrevistado é o Coronel Wilton Soares Ribeiro, 79 anos, coronel da Polícia Militar reformado, serviu por 34 anos na corporação, serviu por unidades, a antiga primeira CIPM, atual 11º Batalhão de Polícia Militar em Nova Friburgo, 7º Batalhão de Polícia Militar em São Gonçalo, o antigo 5º CPA, que é o atual 4º CPA em Niterói, o núcleo da Companhia de Operações Especiais, atual Batalhão de Operações Especiais, o 22º Batalhão de Polícia Militar, a 2ª CIPM, atual 24º Batalhão de Polícia Militar em Queimados, dirigiram, funcionou também como um dos diretores do presídio Cândido Mendes, serviu no DESIP, no Gabinete Militar do Governador, comandou o Batalhão de Operações Especiais, dirigiu a Diretoria de Ensino e Instrução, atual Diretoria Geral de Ensino e Instrução, comandou o 12º Batalhão de Polícia Militar, a Escola Superior de Polícia Militar, foi chefe do Estado-Maior-Geral e comandante-geral da Polícia Militar. Na data da entrevista, dia 31 de janeiro de 2026, local, a residência do entrevistado, entrevistador, Major da Polícia Militar, Francisco de Assis Canela Seixas. Comandante, agradecer a oportunidade que o senhor nos dá aqui de ter acesso a informações aqui históricas, tão importantes para a instituição, e também para a nossa sociedade, porque afinal a Polícia Militar é a instituição que efetivamente está presente de norte a sul do nosso estado e que ela tem que ser reconhecida como a nossa guardiã da segurança e efetivamente está presente e protegendo a população do nosso estado. Nosso bloco de entrevista, os dados pessoais aqui e a formação do nosso comandante. Gostaríamos de saber, comandante, onde o senhor nasceu e cresceu. O senhor poderia nos responder? Pois não. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, viu, Major? E agradecer pela oportunidade dada a esse dinossauro da Polícia Militar, porque é cada dia mais difícil jovens ouvirem velhos, mas quando nos dão a oportunidade, nós falamos. Eu nasci na terra de Araribóia, mas com 1 ano de idade, meu pai se mudou para os confins setentrionais de São Gonçalo, município de São Gonçalo. E a época era um município bem tranquilo, uma população considerada pequena, e fomos morar lá. E de lá, então, eu iniciei a minha vida didática e a minha vida profissional. E como foi a infância e adolescência do senhor, o período antes de ingressar na corporação? Como o senhor poderia nos contar aí? A infância é como se estivéssemos em uma unidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Pessoas de bem, locais paradisíacos, pai e mãe preocupadíssimo com o futuro dos filhos, pai operário, mãe dona de casa. Éramos 5 irmãos, uma dificuldade terrível de manutenção, mas mesmo assim os meus pais conseguiram me matricular numa escola particular, que na época chamava-se grau de primário. Particular porque em São Gonçalo, naquela época, naquelas bandas lá, não tinha colégio público. Então eles tiveram que apertar o cinto para eu e meu irmão nos matricular numa escola particular. E lá eu iniciei a minha área de estudos. Ao chegar o momento de fazer o ginásio, continuava sem ter escola pública, então eu estava começando a sentir que a minha parte de conhecimento técnico ia terminar ali. Porque daqui a pouco ia ter que começar a trabalhar para ajudar a sustentar a família. Mas um vizinho conversou com meus pais a respeito da existência de uma escola técnica num bairro não muito longe do Barreto, em Niterói, divisa limite entre os 2 municípios,
E essa escola, inclusive, ela ensinava profissões de nível técnico e que já tinha ajudado muitas famílias a lutar pelo seu sustento. E me matricularam na Escola Industrial Henrique Lage, que as meninas do Monsieur Heder, pela simbologia da camisa, que era Escola Industrial Henrique Lage. Elas diziam que nós estamos internados no hospital de louco, mas não era nada disso. Era uma escola com grau de excelência. Na época eram 1.000 e tantos alunos, eu sei porque eu era o número 1021 do primeiro ano, então eu era o último aluno inscrito no colégio por causa da minha letra. A letra W. Então, eu era o aluno número 1021, por isso que eu guardei o efetivo daquela época. Mas funcionava tudo como um relógio. Nós aprendíamos, era um regime semi-militar, hasteamento de bandeira, tudo entrava em forma para tudo, tanto para ir para os cursos, para as salas de aula, como para o refeitório, como para as oficinas. Você, na parte da manhã, aprendia todas as disciplinas ligadas a um ginásio comum, com outro qualquer, matemática, ciência, geografia, história, português, e a maioria com laboratório. E na hora do almoço, cada um tinha o seu armário, colocávamos o nosso macacão e íamos para a oficina e aprendemos durante 4 anos 21 oficinas, que muitos, inclusive, seguiram a carreira, outros continuaram estudando, tornaram-se empreendedores, mas além do conhecimento técnico, o grande valor era retirar a criança naquele período perigosíssimo das ruas, que era de 11 a 14, 15 anos. Então, só isso aí já valia a pena a existência do Colégio Henrique Lage. E eu tive essa glória, essa grande oportunidade. Mas chegou o momento de continuar os estudos. Então, eu consegui me matricular através do diretor do Henrique Lage, Dr. Álvaro Caetano de Oliveira, conseguiu vagas no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, para que nós fizéssemos o que era, na época, o científico. No meio do científico, chegou o momento de servir a pátria, de servir o exército. Na época, era muito difícil você não servir a pátria, não servir. Você teria que ter um conhecimento muito forte e ninguém tinha, né? Nosso grau de influência era de jovens a nível de Niterói e São Gonçalo. Então, toda a minha geração se apresentou para servir. Foi quando chegou o meu momento de servir a pátria. Pelo grau educacional que eu estava, a lei me dava o direito de fazer o CPOR, o curso de oficiais da reserva, sim, que aqui em Niterói chamava-se NPOR, era um núcleo do CPOR do Rio de Janeiro. Só que quando eu me apresentei para me habilitar a fazer o NPOR, em razão da Revolução Democrática de 31 de março de 64, havia tido uma mudança geral na área educacional do Exército. Estavam se refazendo currículos, estava se fechando e reabrindo unidades de apoio de ensino. Enfim, naquele ano não teve o NPOR no 3º Regimento de Infantaria, onde eu me apresentei para servir. 3º Regimento de Infantaria era um quartel de infantaria com 3 batalhões e que ficava localizado no bairro de Venda da Cruz, limite quase entre Niterói e São Gonçalo.
Onde hoje, por acaso, é o primeiro batalhão da Polícia Militar. Onde hoje nós temos a glória do nosso comandante-geral haver reativado o primeiro batalhão de Polícia Militar. Ele nunca deixou de existir, foi reativado, sim, sim, e sediado no terreno do antigo 3º RI, depois 3º BI. Isso é muito bom para a PM. Mas, quando eu me apresentei, me deram a seguinte opção: olha, ou você espera até o ano que vem para você se habilitar para fazer o CPOR no Rio, quando falava em Rio de Janeiro, a garotada da minha época. Naquela época não tinha ponte, não tinha nada. Era só por barco. Era por barco ou então por Magé. Não. E a outra opção, você incluir agora como soldado. Eu que era a segunda opção, incluir como soldado raso. E fui lá fui servir a minha pátria. Só que, não me lembro agora, 2, 3 meses de serviço militar aqui em São Gonçalo, a voz rouca dos pátios, das ruas, dos ranchos começaram a badalar que talvez nós fôssemos enviados para uma missão no exterior. Mas como? Que história é essa? Que negócio? Bom, resultado, era verdade. Havia uma pressão muito grande, nós não tínhamos conhecimento disso. Na nossa época, nós não tínhamos dinheiro para comprar jornal, não existia televisão. A informação era bem mais restrita, né? Isso aqui não existia. Você via alguma coisa na banca de jornal assim, mas não tinha condições de comprar um jornal. Então, o que nós soubemos depois é que houve uma pressão muito grande. Eu estou falando de 1965. Houve uma pressão muito grande do governo americano para que o Brasil enviasse tropas para servir no Vietnã. Sim, sim. Isso aí é o que se badalava aqui, sem a gente saber. Mas o presidente, à época, muito sagaz, conseguiu negociar com o presidente Lyndon Johnson americano, aqui o Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, e conseguiu negociar de tal forma que, se ele quisesse tropa, então nós mandaríamos para a República Dominicana, porque já havia um foco de insurreição na República Dominicana, porque Fidel Castro havia tomado conta de Cuba e queria colocar em prática a teoria do dominó, e era a mudança de um regime aqui e os outros regimes de unidade de localidades próximas, havia uma tendência muito grande de mudar também. E a República Dominicana é pertinho de Cuba. Sim. Então mataram o ditador de 30 anos, Rafael Leônidas Trujillo Molina. Ele morreu assassinado e vários grupos tentaram tomar o poder, entre eles o grupo originário de Cuba. E começaram a atacar famílias americanas, começaram a atacar a embaixada americana, começaram então os Estados Unidos a intervir militarmente. Mas ele não podia intervir militarmente e ficar sozinho lá, porque diplomaticamente não era conveniente isso. Então ele conseguiu com que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, fizesse um convite a vários países do Cone Sul que pudessem mandar tropa também para auxiliar na manutenção da paz local, até que se fizesse uma nova eleição, colocasse uma nova pessoa da terra lá para governar. E o Brasil se ofereceu. E nós fomos saber disso muitos anos depois. Eu escrevi, inclusive, até um livro a respeito dessa oportunidade, e está aqui, Recuerdos de La Rapidão e Outras Histórias. Aqui eu conto em detalhes essa parte da minha vida que eu estou falando. Então, a geração que estava servindo nesse momento na área de infantaria era a minha. Então, rapidamente, de um dia para o outro, nós saímos do bairro onde ficava o antigo 3º RI, depois 3º BI, e fomos para a Vila Militar, lá no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes. Ficamos quase um mês lá em Jericinó, treinando técnica de patrulha, principalmente,
e tiro das mais diversas armas de infantaria. Terminado esse mini estágio, saco o VO nas costas, avião C-119 da Guerra da Coreia, e desembarcamos na República Dominicana, e lá ficamos 7 meses. E eu lá fui indicado para ser, já fui promovido a cabo, e fui indicado para ser atirador de metralhadora Brownie .30 refrigerada. Eu que nunca tinha passado pela minha cabeça ser militar, eu queria ser engenheiro. Por quê? Porque eu tinha feito 4 anos de ginásio técnico industrial. Se eu pudesse continuar a estudar, eu ainda não sabia se eu ia poder continuar a estudar, eu gostaria de me formar em engenharia. Essa era a minha cabeça. Claro que trabalhando para ajudar a família. Mas quando eu voltei da República Dominicana, eu acho que eu já tinha sido contaminado pelo vírus do militarismo. E a idade, a necessidade de sobrevivência, a necessidade de sobrevivência, a necessidade de uma estabilidade na vida. Eu encontro com um amigo que estudou comigo no Henrique Lage, ali perto do bairro do Ponta da Areia, onde eu morava. Pô, tu sabe de onde eu estou? O hoje coronel Sérgio dos Santos Lopes, coitadinho, já nos deixou, saudoso coronel Sérgio. Sabe de onde eu estou vindo? Não, como é que eu vou saber? Pô? Eu acabei de me inscrever agora para fazer prova para a Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar. O que é isso, rapaz? Isso existe? Existe. Você, por que você não faz? Pô, aquilo ficou na minha cabeça. No dia seguinte, lá estava eu lá com a cópia da certidão de nascimento, carteira de identidade. Eu me inscrevi. As pessoas pensam que a polícia militar antigamente caía de paraquedas. Não. Me inscrevi em um concurso público dificílimo, publicado em Diário Oficial, e eu fui o segundo colocado. O primeiro colocado foi o aluno, o saudoso Alain José de Barros, da minha turma. Faleceu como capitão, eu acho que como capitão ou tenente. Ele servia no 7º Batalhão. Ele foi o primeiro, eu fui o segundo. E primeiro ano saí em primeiro lugar, segundo ano em primeiro lugar, terceiro ano em primeiro lugar. Na época existia uma lei de mérito intelectual, que quem se formasse em primeiro lugar era promovido direto a segundo tenente, e ali tem o meu decreto assinado pelo governador, me nomeando direto segundo tenente. Você já ganhava aquela antiguidade toda, e fui tocar a minha vida já como oficial, exercendo as funções ligadas a uma unidade de polícia ostensiva. E gostei muito, entendeu? Primeira oportunidade que a vida me deu de fazer um curso especial, quando eu dei por mim, eu estava fazendo um curso de guerra na selva em Manaus, lá no Quadrilátero do Inferno, pela PM. Eu era segundo tenente, fui para lá, consegui botar a onça no peito, me formei com louvor. É que o senhor deve ter sido um dos primeiros, ou o primeiro da corporação a... Me formei com louvor. Quando eu voltei à minha vida, durante um bom tempo, começou a ser... Porque já trabalhava no que seria o Cefap do antigo Estado do Rio de Janeiro. Então, todas aquelas instruções especiais, manda para o tenente Wilton aí, guerrilha contra guerrilha, manda para o tenente, guerra revolucionária. Sempre voluntário. Manda para o tenente Wilton, porque eu tinha tido essa experiência desse curso lá em Manaus. De repente veio a fusão. Eu era primeiro tenente, e no dia 15 de março de 1975 passamos a ser uma polícia só.
a hoje PEMERGE. Não sei como o então capitão Amêndola tomou conhecimento da minha existência. Logo nos primeiros meses de 1975, ele me procurou e gostaria que o comandante da ESFO me tivesse como aluno em algumas instruções de patrulha, de sobrevivência lá na Escola de Formação de Oficiais. E eu fui para lá. E durante 75, 76, 77, pelo menos que eu me recordo, eu fui instrutor da escola de formação, da nova Escola de Formação de Oficiais, que as duas se uniram, né? Com a fusão, como todas as outras se uniram. E quando chega em 78, já com uma amizade bem consolidada com o capitão Amêndola, ele me convida para auxiliá-lo na criação de um núcleo de operações especiais. Ele queria criar uma companhia de operações especiais. Ele tem um livro escrito sobre isso, em que ele detalha suas motivações, e tinha que iniciar devagarinho, com um núcleo, e depois, então, fosse a departamentalização fosse se alargando mais. Eu aceitei na mesma hora. E fomos lá para trabalhar na pedreira do Cefap, que onde foi a primeira sede do NUCOI, Núcleo da Companhia de Operações Especiais, onde depois funcionou também a recarga da PM. Sim. E vimos, né? Vimos que para o NUCOI começar a se tornar operacional para justificar sua criação, ela tinha que ter um efetivo especializado. Foi quando ele idealizou o primeiro curso de operações especiais, que deu origem aos famosos Caveiras. Caveira, tá lá, 1978. Nesse curso, eu fui nomeado auxiliar do coordenador e instrutor das matérias de sobrevivência e técnica de patrulha urbana e rural. Então, eu me realizei muito com essa execução, porque nós fazíamos tudo para nos aproximar o máximo possível da realidade. E como é que a coisa funcionava? A coisa funcionava porque, logicamente, ele procurou se cercar de especialistas. Então, ele me convidou pela minha experiência dentro da área de guerra na selva. Convidou o capitão Paulo César de Oliveira, o saudoso bichão que já nos deixou, pela experiência dele na área de comandos anfíbios e de paraquedista. Ele era especializado na área de paraquedista também. Enfim, cada um que... Tenente Paulo José, que era da minha turma, especializado em ações de polícia de choque. Enfim, quando nós sentamos na mesa para criar o primeiro curso de operações especiais, que hoje é conhecido como os formadores dos Caveiras, cada um colocou a sua especialidade na mesa e fizemos uma salada de experiências, de conhecimento, logicamente puxando mais para a área urbana, sim, que era a realidade da Polícia Militar à época. E dali saíram a primeira doutrina de emprego de operações especiais, as primeiras diretrizes de emprego de ações especiais e a primeira e básica e fundamental doutrina da formação de operadores de operações especiais. Ali foi a semente de tudo. E houve o primeiro curso, depois houve o segundo, o terceiro, o quarto, e eu acho que no quarto eu já não estava... Eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro. Eu acho que o quarto eu já não... Mas não importa, o que importa é que aquilo deu uma sequência e de tal forma que permitiu que hoje, o que era o núcleo da Companhia de Operações virou a Companhia de Operações Especiais,
tudo dentro de uma departamentalização didática e administrativa. As pessoas, eu vejo alguns podcasts, as pessoas pensam que cai do céu, não cai. Cai do céu é chuva, e o trovão, pedra de gelo, entendeu? Praga também cai do céu. Mas não é, aquilo ali, as pessoas sentam em volta de uma mesa, aquilo ali tem a elaboração de currículo, elaboração de plano de matéria, de plano de disciplina, enfim, o que a gente aprendeu na ESFO, a gente vai colocar em prática lá, não é nada de... E a unidade veio se tornar assim, uma excelência a nível nacional e internacional. Exatamente, e ela foi, aí chegou o momento que o efetivo e a experiência e a demanda já exigia uma companhia de operações especiais. E como ficava muito amarrada em determinadas cabeças ainda voltadas para o passado, lanternas voltadas para iluminar a polpa do barco em vez de iluminar a proa, chegou o momento que ela teve que se transformar em companhia independente de operações especiais. Ganhou autonomia. E, muito mais à frente, batalhão de operações especiais. Sim. Já se aproximando e criando condições para que tivesse um efetivo de 400 homens. Você não pode ter um batalhão com efetivo de 200 homens. Então, vira brincadeirinha de mau gosto, né? Então, mas aquilo tudo através de cursos, houve a adaptação do curso de operações especiais para um curso mais rápido, mas de forma alguma mais leve, não. Tão pesado quanto mais rápido, que é o curso de ações táticas, e aquele permitiu com que se aumentasse o efetivo para batalhão. E virou a unidade de excelência no mundo inteiro, dentro da sua especialidade, que orgulhosamente nós temos na nossa PM do Estado do Rio de Janeiro, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Então, essa passagem da fusão, isso me marcou muito dentro dessa área da especialidade, entendeu? Mas vamos em frente, ver o que é. Mas uma das perguntas ainda, né, o senhor chegou a falar em relação a influências, né, que teriam, né, ajudado o senhor a entrar. Em uma conversa antes informal aqui, o senhor falou que até teve um avô, né, de consideração que influenciou. Retorno àquele momento do terceiro RI, né? Eu não passava pela minha cabeça ser PM, ser militar, entrar para o exército, entrar para a marinha, não, eu queria ser um técnico e, se possível, de curso superior, se Deus me permitisse, e constituir família e tocar a vida para frente. Mas com este evento inesperado da ida para a República Dominicana, principalmente como atirador de metralhadora Browning .30 de esteira refrigerada, então isso mudou um pouco, e junto com a necessidade de solucionar a minha vida, né? Mas eu já tinha tido na família um avô de criação que tinha sido tenente da antiga ala de cavalaria do antigo Estado do Rio de Janeiro, que ficava ali no Fonseca, onde hoje é o nosso glamouroso primeiro colégio da Polícia Militar. Fica ali no final do Fonseca. Esse avô, ele marcou muito a nossa vida, que ele faleceu com 105 anos de idade. Então foi uma pessoa assim muito, muito presente. Mas a presença dele ainda não tinha feito a minha cabeça. Eu tenho um irmão, já nos deixou também, mais velho, que resolveu entrar para ser soldado da PM. Não gostou, saiu. Então, esses dois fatos não me marcaram, não. O que me marcou realmente foi a experiência lá na República Dominicana, entendeu? Certo. E porque, assim, quando nós voltamos, como eu tinha sido muito bem colocado, não lembro agora se eu fui o segundo ou terceiro também,
colocado no curso de cabo, que nesse meio tempo a gente estava fazendo o curso de cabo lá no terceiro RI. Quando nós retornamos, eu fui convidado pessoalmente, eu e os outros, né, pelo coronel Milton Tavares de Souza, depois general de exército Milton Tavares de Souza, que era o comandante do 3º Regimento de Infantaria, para fazer carreira no exército, em razão dessa experiência que o exército tinha aberto uma oportunidade, nos promoveria a 3º sargento, e nós depois, se quiséssemos realmente seguir carreira, faríamos escola de sargento das armas para poder... Mas naquele momento, naquela semana, o Exército se comprometia a nos promover a 3º sargento. Isso em 65, 66? Em 66. Quando nós fomos em 65, voltamos em 66. Em 1966. Mas eu não quis. É quando eu cheguei em casa que eu falei pro meu pai: você tá maluco? A vida tá te dando essa oportunidade. Calma, papai. Calma. Logo depois eu decidi fazer concurso para PM e acabou que tudo se encaixou, entendeu? O senhor até, né, já até nos falou, né, sobre o seu ingresso na corporação, né, via Escola de Formação de Oficiais aqui em Niterói. O senhor poderia nos falar, né, o que o senhor se lembra da época do curso de formação, como é que era feito, enfim, algumas histórias que o senhor poderia nos contar da nossa antiga Escola de Formação de Oficiais aqui? Nossa antiga escola, ela foi criada pelo almirante Hernando Amaral Peixoto no ano de 1953. A do Antiga Guanabara é bem mais antiga, né? Mas a nossa foi criada no ano... E o primeiro curso começou a funcionar, começou a operar no ano de 1954. Temos gente viva ainda daquela época. O Coronel Laurílio é dessa turma. O Coronel Santos Filho é dessa turma. Que foram os primeiros coronéis de escola, entendeu? E quando eu fiz a escola, que eu sou praça de 1968, eu entrei em 68, março de 1968. A impressão que eu tive logo num primeiro momento era uma polícia pobre, era uma escola pobre em termos de edificações, em termos de alimentação, em termos de recursos de gerenciamento, mas era levado muito a sério. Eram poucos oficiais na administração. Mas a impressão que nos dava é que eles trabalhavam 24 horas por dia, é impressionante. Tudo funcionava como se fosse um relógio Patek Philippe. Era impressionante. Não tinha... Olha, aquele famoso quadradinho branco assim do QTS à disposição do comando, era muito difícil aquilo ali, era muito difícil. Era de 5 horas da manhã até às 22, porque tinha o famoso estudo obrigatório às 9 horas, às 21 horas. Então, a corneta só tocava às 22 mesmo para encerrar as atividades. Todo santo dia, de segunda a sexta. E os beneficiados que não tivessem sido contemplados com licenciamento sustado, eles iam embora às 6 horas da tarde de sexta-feira e voltavam meia-noite de domingo, já pronto para qualquer coisa. E os que tinham sido contemplados com seu licenciamento sustado, ele ficava direto. Então era uma máquina de moer carne e mente, em termos de doutrina de polícia ostensiva, técnicas de policiamento, o que era considerado, né, avançado para a época, né? Já tinha naquela época, já tinham oficiais que tinham feito o curso no Canal do Panamá, na Escotlandia, no FBI americano. Nós já tínhamos oficiais e tinham feito curso de algumas especialidades, de trânsito, de perícia criminal, isso tudo,
medicina legal, enfim. Eram 20, se eu não me engano, 22 matérias. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então os professores e os instrutores eram selecionados a dedo, entendeu? Tanto militares como civis. A lembrança que eu tenho daquela época é assim, de algo assim levado com muita seriedade, muita seriedade, muita prova escrita, muita prova oral, na época empregava-se o termo trabalho corrente, muito trabalho corrente, monografia, não, no CO, eu fiz monografia, no CFO, que tá maluco? Não tô maluco, não. Pergunta pro pessoal daquela época aí, principalmente nas matérias do então Major Dornelas, que era formado em geografia, entendeu? E era levado muito a sério. Nós, dentro da nossa humildade, considerávamos como uma escola de excelência, entendeu? Mas, infelizmente, o destino quis com que hoje ela tenha se transformado num frio pátio de container, visando apenas o lucro. Infelizmente foi uma perda grande, não só para a corporação, mas para a sociedade também. Ela depois tinha se transformado na Escola Superior de Polícia Militar. Né? Aí, com a fusão, o mais antigo manda no mais moderno, então foi feita uma escola só, a PM da antiga Guanabara. A escola era muito mais antiga, então os alunos daqui foram para lá, terminaram seus cursos, e as instalações aqui foram aproveitadas para ser implantada a nossa Escola Superior de Polícia, que já existia, mas não tinha sede. Então a primeira sede formal passou a ser ali naquelas instalações. Que esqueci de dizer, lá naquele local, onde foi em 1953 implantada a EFO, era EFO, Escola de Formação, não tinha CSzinho, EFO, Escola de Formação de Oficiais, já tinha sido a sede na nossa antiga companhia de metralhadoras. Nós já tivemos a PM no Rio, tinha uma companhia, eu não sei para quê, mas tinha uma companhia formada de sidecar, aquela motocicleta com carro lateral lá. Tinha uma MPH soldada do lado, assim, patrulhando as ruas. Pô, década de 30, porque maravilha. Para a realidade do país. Se pudesse fazer isso hoje. Bom, Black Hawk vem aí, né? Vem aí o helicóptero aí do Iraque, aí vem aí. Bom, então, essa é a lembrança que eu tenho da nossa escola. Muito orgulho, muita certeza de que eles deram tudo que podiam ter dado a ela. Assim, deixa eu perguntar para o senhor, né, se tinha alguma experiência marcante, mas o senhor falou, realmente parece que a escola, como um todo ali, né, teve essa, de ponta a ponta a escola, do primeiro ao terceiro ano foi bem marcante. Com certeza, com certeza. Por exemplo, senhor, tem um episódio que o senhor se recordaria lá daquela época, que foi coisa mais... Alguns, né, por exemplo, nós temos um episódio que nos marcou muito. Num jogo de futebol entre escolas, não me lembro agora se foi contra o Bombeiro, não lembro, porque eu não era minha especialidade o futebol. Então eu batia a palma, mas quando chegava na hora de entrar em campo, não, deixa esse cara de fora. Teve um problema lá de que o pessoal ficou assim meio temeroso de bater um pênalti e aquilo ali trouxe um mal-estar para o moral da tropa e aí quando eles voltaram para a escola, o comandante: vocês precisam saber que a satisfação do dever cumprido é maior do que o orgasmo sexual. Aquele pênalti ficará na alma de vocês até vocês morreram. Pô, tudo garotada de 18, 19, 20. Aí o pessoal, rapaz, não sabia que o pênalti era uma coisa tão importante.
Aí, passado algum tempo, aquele sujeito lá de São Paulo falou que o pênalti era tão importante que o presidente do clube tinha que bater. É, de fato, esse negócio do pênalti é importante. Mas tem várias passagens, né? Inimizade entre turmas, entendeu? Perseguições, pau cantando de madrugada. Não tem explicação. Sem administração saber. Certas tradições não somem. Fuga da cavalaria. Tem muita coisa. Não, mas isso aí teria que ser a parte. Teria que ser uma parte. É lógico que, para mim, em termos de compromisso com a minha família, me marcou muito eu ter sido classificado em primeiro colocado e os outros companheiros terem sido nomeado aspirante, eu acho, nomeado segundo tenente. Isso me deixou uma marca muito forte, entendeu? Aliás, a espada, dá para ver aqui, sim, não? Aqui nós temos o espadim de Castrioto. Aqui nós temos a espada. Aqui, vê se você consegue ler aqui. Você não vai conseguir, não. O segundo tenente Wilton, primeiro colocado da turma de 1970, dia 18 de dezembro de 1970. Então, a gente não esquece essas coisas a gente não esquece, né? Essas coisas a gente não esquece. E aqui, Deus quis, me conduziu para o grau máximo da corporação, que é a minha espada de comandante-geral da PM, que eu aguardo com muito orgulho, muito orgulho. São momentos que a gente não esquece nunca, né? E, comandante, dando seguimento aí, né, aqui nós temos algumas perguntas, né, com relação a unidades que o senhor serviu, período, né? Mas eu acredito que, como o senhor, né, viveu nessa polícia antes da fusão, o senhor poderia nos contar nesse período, né, como tenente ali, até o momento que houve a fusão, o que o senhor se recorda ali e qual foi, né, como é que foi, né, na sua visão aí, que a Polícia Militar do Estado do Rio, do antigo Estado do Rio de Janeiro, recebeu, né, a notícia da fusão, porque em alguns jornais que a gente lia naquela época, principalmente o Fluminense aqui, que era de Niterói, até mais ou menos 1974 ainda havia dúvidas, né, se efetivamente ia se dar. Creio que depois que aconteceu mesmo a inauguração da Ponte Rio-Niterói que isso se tornou quase que uma realidade. Claro que já havia um plano governamental. Claro que a Ponte Rio-Niterói não foi construída só por questões rodoviárias, só para satisfazer o ir e vir do niteroense, do gonçalense e do guanabarino. Não foi. Havia um plano anterior. Mas não havia um posicionamento oficial das autoridades. Você não via na televisão, não via nos jornais. Quando a ponte foi construída, quem tinha um pouquinho mais de experiência, uma coisa vai acontecer aí. Ela fazer uma ponte, trazer a rainha da Inglaterra aí para inaugurar a ponte e ficar por isso mesmo. Só para o Papa Goiaba, Gonçalense é conhecido como Papa Goiaba, só para o Papa Goiaba ficar passeando para lá e para cá, não é. Aí, isso foi em 74, logo no início do ano seguinte, decreto-lei governamental do presidente Ernesto Geisel. Muita gente não acreditava, muita gente não sabia, não tinha conhecimento. Não existia isso aqui naquela época. Rede social não tinha nada. Você só sabia o que a televisão publicava e de acordo com os interesses superiores, né?
trabalhava-se muito, não dava muito tempo de fazer fofoca, e, enfim, de repente veio a pancada. E aí o pessoal entendeu que era verdadeiro. Mas vamos falar só da PM. Nós éramos, eu já tinha falado da nossa escola, nós éramos uma PM pequena, 5 mil homens, talvez, 5 mil homens. Guanabara já tinha 23, 24 mil. Já tinha Tem muito mais. 5 vezes mais o efetivo que nós tínhamos. Nós éramos uma pequena, pobre, recursos limitadíssimos, entendeu? Tínhamos muita história. A PM do Antigo Estado do Rio tem muita história, muita. Força Militar. Isso aqui é a PM do Antigo Estado do Rio de Janeiro. Ela mas nunca participou do poder central, que ficava lá. Durante o quê? 300 anos? Vamos arredondar para 300 e tanto. O poder central do Brasil ficava do outro lado da ponte, do outro lado da Baía de Guanabara, e não tinha ponte. Então nós éramos um ente federativo muito pertinho, mas ao mesmo tempo muito longe. Nossos anseios, nossos desejos, nossa maneira de pensar, nossa doutrina de pensamento, era muito enraizado com o interior. Muito. Niterói era a capital do Antigo Estado do Rio de Janeiro, mas falava-se muito em Campos, falava-se muito em Barra do Piraí, falava-se muito em Vale do Café, falava-se muito em Própolis, alguma coisa assim. Nós temos o 32º Batalhão, como é que é? Macaé. Falava-se muito em Macaé, falava-se muito de Itapiruna, mas do lado de lá falava-se muito pouco. Era como se o Distrito Federal fosse assim nos Estados Unidos. É impressionante. Eu estou falando para o meu nível. Meu nível. Então, quando veio a pancada para unir, teve um freio de arrumação muito grande. Um freio de arrumação muito grande. Primeira coisa que aconteceu foi o pessoal começar a nos chamar de treme-terra, como se fosse algo pejorativo. Interessante, né? Treme-terra. Treme-terra é uma glória da Guerra do Paraguai, é um orgulho, é um apelido de combatente, é um apelido de guerreiro, é um apelido de deixar o sangue, a pele, o coração no campo de combate para defender o ideal, né? Treme-terra. Quando eles descobriram que não era pejorativo, eles pararam de nos chamar. Olha que coisa interessante, pararam de nos chamar de treme-terra. Quando eles descobriram que treme-terra era algo positivo, era algo elogioso, se chamasse, a pessoa até ficava feliz. Aí começaram a nos chamar de João de Barro, por causa da cor da farda. E a gente chamava ele de azulão. Vai ter briga de passarinho hoje aí, João de Barro com azulão, com sanhaço. Mas essas coisinhas. E os delegados de polícia? O delegado de polícia nossa era chamado de cambojano. E chegou o pessoal do Camboja aí. Olha só, rapaz, pertinho. Era só pegar uma canoazinha. Camboja, esse pessoal que veio do Camboja. Camboja lá no Vietnã. Quero ver. Eu li uma história. Juízes também, promotor também. Todo mundo foi discriminado. Políticos discriminadíssimos. Senador, deputado federal, porque juntou tudo, né? Teve um período que todo mundo teve que trabalhar
trabalhar na mesma casa. Aí depois é que as leis foram, a partir de agora não é mais 120, é 80 e né? Parte executiva também, parte educacional também, enfim. Aí foi havendo uma acomodação com o tempo, mas no início foi complicado. Mas vamos falar de PM. A primeira postura que nós... Eu ainda tinha uma cabeça de tenente. Eu ainda estava naquela fase de olhar assim e ver a saída do poço como um círculo. Aí, mas com o tempo, você vai galgando, aí você bota a cabeça fora do poço, o mundo é maior um pouquinho do que isso aí. Mas mesmo sendo tenente, eu já enxergava um pouquinho. Eu já enxergava um pouquinho essas coisas. Eu já tinha trabalhado no serviço de inteligência do antigo Estado do Rio de Janeiro. Aqui tinha um serviço de inteligência estadual. Não tinha o federal, o SNI? Aqui tinha um estadual. Tinha o Serviço Nacional de Informações, depois inteligência, aqui tinha um serviço estadual. Eu tinha trabalhado nesse serviço, eu tinha feito curso de guerra na selva, eu tinha ido para a República Dominicana, então eu era um tenente diferenciado, observando essas coisas. Então, uma coisa que eu observei, nós observamos, não fui eu, foi que essa discriminação trouxe prejuízo para toda a PM, não foi só para a gente. Eu vou citar alguns fatos específicos, físicos, que você vai ter certeza que você vai me dar. A postura inicial de legado foi a seguinte: o que não, quando foi feita a LOB, Lei de Organização Básica, o que tem do lado de lá éramos nós, e não tem do lado de cá, acaba. Como é que é isso aí? Em vez de, o que tem de bom do lado de lá? Vamos, a partir de 15 de março, puxar para o lado de cá também. Exemplo típico. Promoção por mérito intelectual na ESF. Acabou. Acabou no dia 15 de março de 1975. Aquilo ficou na minha cabeça, rapaz. Eu fui beneficiado com essa lei. Fui um dos últimos a ser beneficiado com ela. Como é que não tem mais? Não, isso é coisa de treme-terra, E a vida que segue, né? Se não me engano, o colégio da própria Polícia Militar do Antigo Estado do Rio também foi encerrado. De treme-terra. Coisa de treme-terra. Eu só tive a oportunidade de mexer com isso quando eu já era coronel, fui diretor-geral de ensino e instrução. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade. O que eu fiz? Peguei a lei do Antigo Estado do Rio de Janeiro, me inspirei nela e fiz uma proposta. Eu não estava muito bem com a Secretaria de Segurança à época. Então, se eu fizesse a proposta, chamei o comandante da ESF, que era o Coronel Braz. Braz, dá uma lida nisso. Porra, comandante, coisa maravilha, maravilhoso isso aí. Pô, pois é. Vai pro teu quartel, assina e manda pelo teu protocolo para mim. Aí ele levou, botou em mano. Quem vai propor é você no quartel. Exatamente. Bateu na diretoria de ensino o encaminhamento de acordo, pum, mandei pro comando. Sumiu a proposta. Sumiu, desapareceu a proposta. Aí, Deus quis que pouco tempo depois eu fosse o chefe do Estado-Maior da corporação. Agora não, agora eu vou... Aí já era outro governo, já era outra Secretaria de Segurança, já era outro governo. Então eu vou encaminhar, eu mesmo, oficialmente. Eu tinha uma cópia, peguei a cópia, formatei para aquela data e pá, caminhei para cima. Sumiu. A proposta sumiu. Passado algum tempo, Deus quis que eu
passasse a usar aquela espada dourada ali, não, agora eu vou levar em mãos, e foi o que eu fiz. E não vai se perder e foi todo expediente, não vai perder o caminho. Refiz novamente o documento da lei do merecimento intelectual, entreguei em mãos das autoridades. Aí não, agora, pô, muito bom, pum! Na outra semana já estava na Assembleia. Bombeiro que não é bobo, o representante lá botou uma emendazinha, botou o cadete do bombeiro também. E do ano de 2002 para agora, você vê quanto tempo nós perdemos. De 1975 a 2002, nós perdemos o mérito intelectual na ESFO. Você me perguntou alguma coisa da fusão? Estou falando aí, entendeu? Aí, merecimento intelectual, segundo tenente. O problema da escola, nós tínhamos uma escola com prédio próprio, com comando de coronel PM, instrutores e professores, oficiais da PM, sargento da PM, filhos da PM como aluno, netos órfãos da PM como aluno, e funcionando. Vem a fusão, não tem aqui, extingue. Também só conseguimos recuperar em 2001. Em 2001. Acho que até também o que existia aqui, como o senhor falou também, a ala de cavalaria também que foi extinta aqui, e mantiveram só o regimento que havia lá no Rio. Mas só para terminar a escola. Surgiu uma oportunidade de, através de um deputado e de um coronel que estava à sua disposição, o coronel Vanderlei já nos deixou, saudoso, deputado Dica, da Baixada, não sei se é vivo, e ele achou a ideia boa, ressuscitou essa ideia lá e vieram conversar comigo. Cheguei o que agora mesmo? Tudo que tiver. Aí fizemos o que nós fizemos? Constituímos grupos de estudo e mandamos para as polícias militares, onde estava dando certo o colégio da polícia. Foi um grupo para Santa Catarina, um grupo para Bahia, um grupo para... Enfim, onde tinha a escola da polícia. Voltaram como se fosse Estado Maior Acadêmico. Fizeram seus relatórios, que tinha de melhor, transformando o projeto de lei da PM. Publicou, o governador concordou e publicou no Diário Oficial, mas não deu tempo de implantar. Mas a lei autorizando a criação é dessa época, de 2001. Poucos anos depois ela ia funcionando. E hoje é se não a melhor, uma das melhores escolas públicas aqui do município. Tem 3. Para montar uma foi um inferno, entendeu? Esse outro que você falou, qual é? Ala de cavalaria. Ala de cavalaria. Sabe como é que a ala de cavalaria foi extinta? A ala de cavalaria foi extinta da seguinte maneira. No mesmo dia 16 a fusão foi dia 15, né? 15 de março. Dia 16 de março, Cavalos Velhos, fábrica de sabão. Cavalos novos, em boas condições, regimento de cavalaria Niconi dos Santos. Tropa a pé, Japeri, destacamento de Japeri. Major, capitão, sargento, todo mundo para Japeri. A gente daqui nem sabia. Eu não lembrar que tinha um lugar chamado Japeri, no antigo estado do Rio de Janeiro. Foi o que deu origem ao 24º Batalhão, a Companhia Independente de Queimados, e depois o 24º Batalhão, que eu até servi lá depois. Mas foi assim que acabou a ala de cavalaria. Toque de caixa. Toque de caixa. Enfim, perseguição a nossos oficiais mais antigos, porque o que acontecia? Como a nossa escola formou coronéis jovens, é lógico, um quadro que abriu naquele momento. Vai completando um interstício, vai sendo promovido. É assim em qualquer lugar do mundo. Para segurar um pouco, aumenta-se o interstício, mas não a ponto de enforcar a carreira, né? Mas então, no advento da fusão, nossos coronéis eram super jovens. E ainda tinha anos e anos e anos de coronelato a cumprir.
primeira coisa que eles fizeram foi diminuir o tempo, rapaz. O que o senhor falou aí, eu cheguei a ler uma declaração, uma entrevista feita pelo primeiro, né, o general que foi o primeiro secretário de segurança após a fusão. Uma das coisas que ele cita foi dizendo isso, né, que havia muitos coronéis. Ele fala que não, todos os tenentes-coronéis tinham sido promovidos a coronel. Mas, como o senhor falou, havia a vaga e cumpriram o tertício. É o que determinava a lei. E aí, rapaz, uma das primeiras coisas que fizeram foi criar a figura de passa para a inatividade aos 26, sei lá, 27 anos de serviço, como se 30 tivesse. Olha que loucura, rapaz. E foram mandando nossos coronéis para casa. Garoto novo com 40 e poucos anos de idade, para não assumir funções na cabeça do sistema. Eu acho uma coisa até que, assim, fugindo um pouco do roteiro de perguntas, né, que nós temos que fazer, mas também, isso num livro que tratava da fusão do Estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, falava na questão lá, né, uma das palavras utilizadas era a primazia, né, que teria sido dada ao pessoal, não só militar, mas civil, que era oriundo do Estado da Guanabara, para ocupar funções, né, no novo Estado, né, que se formava. Com certeza. E assim, a gente verifica até, né, se conhecendo um pouco a história da corporação, que, se não me falha a memória, o primeiro comandante-geral que foi oriundo até do antigo Estado do Rio foi o Coronel Manuel Elísio, já em 1986, se não me falha a memória, 87. Mas isso não, entendeu? No início houve realmente uma coisa assim muito desagradável. Promoções, colocação em quadro de acesso, uns atropelamentos assim meio estranhos. Mas o pessoal nosso começou a brigar, já desde aquela época. Brigar na justiça, brigar fisicamente, brigar no regulamento. Aí a coisa foi equilibrando. Mas que havia essa primazia, havia. Mas não era só na polícia, não. No Ministério Público, sim, no Poder Judiciário, na área política. A primeira coisa que foi feita foi começar a criar uma expectativa no início e depois a tentativa de criar uma realidade que nós éramos menos preparados do que eles. Você ouvia isso, e esse pessoal entendeu? Pessoal. E não era isso. Nosso pessoal era muito bem preparado. Nossos oficiais da PM, nossos sargentos, nossas praças eram muito bem preparadas, tanto na parte intelectual como na parte de rua, uma parte de combate. Aí a coisa, com a realidade, a coisa começou a equilibrar. Entendeu? Uma das coisas os outros campos também do saber, do exercício do sistema criminal, os promotores nossos começaram a dar show também de competência, nossos juízes começaram a dar show de... Aí, nossos políticos, aí a coisa começou a equilibrar, entendeu? Uma conversa que eu tive até informal com o senhor também foi explicando que até a instituição era menor, assim, havia estrutura mesmo. Não, infinitamente menor. Acho que eram era de 1 para 8 batalhões, contando com o batalhão de bombeiro que existia, mais o corpo de polícia rodoviária, e são acho que 6 batalhões de policiamento ordinário. 6. Enfim, uma estrutura bem menor. E uma conversa que eu me recordo ter tido com o senhor foi com relação até à Baixada Fluminense, né, que lá demorou muito a ter uma unidade, e a violência já era bastante acentuada naquela região. Nós fazíamos frente à criminalidade da Baixada com 1 batalhão, era em Caxias, uma companhia independente em Edson Passos, em Nova Iguaçu, e um pelotão em São João de Meriti. Esse era o nosso valor policial militar de combate para toda a Baixada Fluminense. E já era uma área bem... Era o 6º batalhão, era o 6º batalhão em Caxias, a Companhia Independente de Nova Iguaçu, e o pelotão independente, sei lá, se era ligado, não, eu acho que era independente, de São João de Meriti.
E a gente nota assim, os problemas de violência que já existiam na região, e era só esse o efetivo, né, que tinha que dar conta lá. Era pesado. Nós conseguimos compensar um pouco a época. Eu não estou falando eu, planejador, estou falando eu, executor, como tenente. Eu me lembro disso. Periodicamente, reuniam-se várias unidades do lado de cá, inclusive muito de atividade meio, como, por exemplo, onde eu trabalhava, que era a Companhia Escola, que seria o Cefap do lado de cá, o pessoal da administração do QG, o pessoal da administração da Escola de Formação. Formávamos unidades e íamos para lá, ficávamos 3, 4, 5, uma semana acampado. Uma parte em Caxias, uma parte fazendo operações, fazendo blitz, fazendo operações. Aí acalmava um pouquinho e pronto. Era assim que a gente levava em termos de reforço, né? Mas não era uma coisa permanente. Não era uma coisa. Com relação e aí até entra foi meio que uma pesquisa particular minha também, só poderia até confirmar ou não, com relação à Polícia Militar mesmo ocupando alguns cargos como na Polícia Civil, né, que talvez tivesse uma certa frequência, oficiais e praças ocupando a condição de delegado, né, cargo de delegado nos municípios do interior. Nós tínhamos aqui uma legislação que proporcionava isso em razão do vazio territorial. Quer dizer, eu estou dizendo que é do vazio, só pode ser isso. Não tinha um juiz de fora. Então, esse vazio de autoridade fazia com que alguns cargos e funções fossem ocupados com quem tivesse mais perto ou quem tivesse capacidade e capacidade de exercê-lo. Então, isso acontecia, por exemplo, com as delegacias de polícia. Comissionava-se o oficial, ou às vezes o subtenente, como delegado de polícia. E ele ficava exercendo aquela função ali, o tempo que o governador quisesse, que o secretário de segurança quisesse. O governador é que delegou a função de polícia a ele, né? Delegou para o delegado. Então, é isso aí. Havia o fenômeno do poder de um comandante de destacamento. Era um negócio impressionante. Se você cair para dentro de depósitos de material, de documentação em unidades do interior, você vai encontrar brochuras com o comandante do destacamento casando pessoas provisoriamente. Sim. Ou separando-as provisoriamente. Já ouvi falar nesse fato. Até que o juiz de fora fosse lá e confirmasse ou não. Olha só, mas a máquina não para. Era uma decisão inteligente, que a máquina não parava. Entendeu? A máquina não parava. E tem algumas decisões, aproveitando a estrutura da PM, muito interessante. Por exemplo, botei no outro dia eu coloquei isso no nosso WhatsApp. Tem um período, quem conta muito com detalhe isso é o coronel Laurílio. Houve uma lei que de uma hora para outra criou municípios. E esses municípios tinham que começar a existir politicamente, fisicamente, politicamente. A solução que o governador encontrou foi colocar policiais militares como prefeitos interinos. Ligou para o comandante-geral e diga aí, tenente, subtenente de escola, que os caras que realmente eram preparados, né? Não sei agora a quantidade, se foram 10 municípios, 8, 6, não sei, e foram para lá e fizeram, a maioria fez carreira pro resto da vida, ela nunca mais saiu. Foram prefeitos nomeados, depois prefeitos eleitos, e depois... Gostaram da política. Então, são soluções aproveitando o material humano da PM que deram certo. Tinha a figura do subdelegado, que não precisava ser militar nem de carreira.
Poderia ser um cara de confiança do governador, do cacique local, do cacique político local. O prefeito indicava o nome, o governador nomeava subdelegado. Subdelegado, quer dizer, eu acredito, eu não tenho mais acesso a essa legislação, que tinha poderes limitados, mas implantava a lei ali, implantava ali a autoridade naquele distrito, daquele município. O senhor falou aí, eu me recordo de ter comandado pelo menos um dos municípios do interior, né, que tinha um distrito até importante, que é Lides, lá em Rio Claro. Conheço Lides. O município de Rio Claro é assim, a sede do município parece que é menor do que o distrito. Conheço Rio Claro. E nessa história, né, o distrito lá, houve um crime lá violento, lá de uma família que teria sido morta por um criminoso, lá um andarilho, e o subdelegado, que por acaso também era um comerciante na cidade, se não me engano, farmacêutico do distrito lá, auxiliou na captura. E a captura se deu por meio de um tenente que formou uma força de combate que teria saído de Niterói, e uma semana depois, chegando lá em Rio Claro, né, logicamente foi a cavalo, ele conseguiu chegar lá e efetuar a prisão do criminoso. Sabe qual era o nome formal desse tipo de ação? Diligência. Sim. Como eu ouvi falar em filmes, né, de diligência. Lá, mas ficava registrado nos livros. Saiu em diligência portando o fuzil 1908, bababá. O pelotão tal, o grupo de polícia tal, fazendo como o trem botava lá o trem que o cara escrevia lá todo o fato. E isso, o que me chamou a atenção foi que eles conseguiram prender o criminoso, mesmo lá ele tendo se homiciado lá na fazenda. E a história começava nisso, uma família que teria dado abrigo a esse andarilho que estava, né, sem destino, sem comida nem nada, e esse indivíduo foi e assassinou toda a família lá. Né, a polícia conseguiu. Você já ouviu falar na família Coraci? Sobrenome não me é estranho, mas assim, aqui... Tenente Coraci, ele era um oficial muito respeitado aqui. Se vê aqui em Niterói. E o filho dele, inclusive, eu trabalhei com o filho dele, o doutor Idovan. Doutor Idovan era delegado de polícia, mas agora, depois da fusão. Depois da fusão que eu falo, ele já era delegado na fusão. Idovan Ferreira, filho do Tenente Coraci. Esse Tenente Coraci, ele fez carreira, chegou a coronel e comandou o 8º Batalhão. Está lá o retratinho dele lá no gabinete lá dos ex-comandantes. Então ele estava havendo muito problema na divisa entre Estado do Rio e Espírito Santo. Tem uma região ali que não sei, era o berço de pistoleiros. Eu li esse livro. O meu sogro me deu esse livro lá. Acho que agora estou recordando, eu lembro o nome. Olha, não sei agora se era por lá de Alegre. Acho que era por lá de Minas, e era um grupo que botava todo mundo para correr. Por exemplo, que teria atacado um delegado na época. Mas era limite. Sim, até o Espírito Santo lá. Era divisa com o Rio de Janeiro também. Sim. Era uma zona do contestado, um negócio assim. Não era o do sul, não, era aqui. Foi chamado Tenente Coraci, escolha tantos homens, você achar homem de confiança, parta e só volte quando aquela região estiver pacificada. Claro que isso deve ter escrito aí, né? Está bem registrado. O senhor falou, eu me recordei agora. O meu sogro, ele me deu esse livro assim, eu tinha essa partiu, pacificou, Deus sabe como que ele pacificou, não ficou um pistoleiro na área, entendeu? E ele fez um relatório dizendo que a missão dele tinha sido cumprida. Aí, resposta do governador, ainda não. Temos outras missões para o senhor. Aí ele já era, parece que capitão. Temos outras missões. Sabe qual era a missão? Abrir estradas vicinais.
Abri estrada no terreno. Aí o capitão Coraci foi lá na cadeia de Campos, que é antiga também, pegou os presos de confiança com bola de ferro no pé lá e abriu um monte de estradas vicinais entre Estado do Rio, Minas e Espírito Santo, calçamentos. Tá? Aí terminou, parece que ele já era major, né? Enfim, eu acho que foi aí que nomearam ele o comandante do então 2º Batalhão. Vou botar você para descansar, você vai comandar o batalhão. Vai descansar, você vai comandar o 2º Batalhão da PM Treme Terra. É uma história muito bonita, né? Sim. Uma história muito bonita. Então, tem essas soluções não totalmente assim formais, mas não deixa de ser formal, porque elas eram empregadas e davam certo. A maioria, né? A maioria estava certa. Né? Boa noite. Retornando ao nosso... Não, você que é o homem das perguntas aí, vai. Ao nosso roteiro, eu tenho o direito de me perder, você não tem, não. Então, boa noite. As unidades, né? O senhor se recorda que tenha servido lá? O senhor, assim, eu vi lá no sistema de pessoal nosso, o senhor serviu em diversas unidades na corporação. O senhor poderia citar algumas e algumas passagens que o senhor se recorda? O senhor já até falou bastante do BOP, né, que o senhor inclusive chegou a comandar lá. Mas enfim, se o senhor puder falar disso também e de outras unidades que o senhor tenha servido aí, com vontade. O oficial da PM, ele permanentemente está a se preparar para o comando. Se assim não for, ele não está dentro do padrão. E eu tive uma oportunidade, logo no início da minha carreira, de comandar um pelotão destacado. Não era unidade independente, mas era um pelotão destacado em um município em que você era o responsável por tudo que acontecesse ou deixasse de acontecer ali. A sua unidade à qual você era subordinado ficava a mais de 100 quilômetros de distância, que era Friburgo. E aí? Então foi a minha experiência, primeira experiência de comando. E eu aprendi muito. Porque não tinha nem com quem trocar ideia, era você e você mesmo. Fiquei 3 anos lá. Ali a gente aprende quanto o comando é solitário. É solitário, né? Embora na minha cabeça a essência do termo, né, solidão do comando, não é a solidão física. Decisória. É a solidão da decisão que você tem que tomar, às vezes, contra amigos, mas você tem que tomar, e aquilo ali te deixa realmente num momento de solidão, realmente. Mas você tem que tomar. Né? Essa foi a minha experiência. O segundo momento que eu me recordo assim bem, em termos de tomar decisões, tomar atitudes, foi quando eu fui transferido para Queimados. Eu fui para Queimados para ser o subcomandante, mas houve uma mudança de planos lá com o então comandante, e o sub ia ser promovido, aí não poderia, na época, hoje isso não é levado assim tão a sério, não poderia ficar 2 majores na mesma companhia, mas eu entendi bem, eu era capitão, e fica com a gente, eu fico, ué, pô, você é antigo, você fez o CAO agora, por que você não assume a P4? Ué, eu assumo, só eu nunca tinha sido P4 na minha vida. Eu tinha sido P2, P3, P3, P2. Bom, resultado. P4, levei toda a documentação para casa e decorei aquelas notas em boletim, manual do Exército, manual da PM, manual de tudo quanto era lado, publicações em boletim. No final de uma semana eu já estava pelo menos assim. E aí comecei a trabalhar. Mas muito problema. Quando eu dei por mim, eu estava fazendo cerca de arame farpado em volta da garagem,
eu estava aprendendo o entregador do açougue, que na nota estava contra filé e estava passarinha lá então, foi um momento assim que eu fiquei muito feliz com as minhas decisões, mas ao mesmo tempo, entendeu? Quando eu dei por mim, eu fui transferido para Ilha Grande. E eu fui para Ilha Grande, rapaz, na véspera do carnaval. Fiquei lá 30 dias sem botar o pé em Niterói. E foi o próximo momento que realmente eu me realizei assim muito como representando o Estado, porque você não tinha nada, você não tinha recurso nenhum, você não tinha nada. Aqui, o mundo aqui fora chamando aquilo lá de cadeia de segurança máxima. Aí quando você chegava lá, segurança máxima como? Muro na altura do pescoço. Passarela não tinha. Tinha um pirulito que o guarda subia, o PM subia e ficava ilhado ali, enfim. Olha, tudo muito difícil. Luz, a última vez que tinha funcionado aquilo lá... Gerador, assim, né? Gerador. Um complexo de 2 ou 3 geradores, tinha sido construído por engenheiro alemão preso na Segunda Guerra Mundial, e que, com o passar do tempo, queimou o primeiro gerador, queimou o segundo, só tinha um terceiro, e o terceiro já estava em vias de queimar. De 30 dias por mês, 20, 25, só conseguia botar aquele tomatinho. Já viu aquele tomatinho que dá até... O cara fica até com esse negócio que é a cabeça, e o sujeito fica triste, como é que é? Depressão, dá até depressão. Você chegar num lugar assim, só tem aquele tomatinho assim na lâmpada. E você tinha que fazer o confere de 1.000 e tantos presos com lanterna, pô. 1.000 e tantos presos. 83. 1.000 e tantos presos do Comando Vermelho e do terceiro comando. Com lanterna, com jipe da companhia independente da Ilha Grande, jipe lá para dentro assim, para enxergar os caras. Olha, piada, né? Mas essa era a realidade. Mas Deus foi muito bom. Nós conseguimos colocar a luz elétrica do Abraão lá. Puxamos a fio. Nós não, as companhias. O Estado finalmente acreditou que era verdade. Sabe como é que o Estado acreditou que era verdade? O então secretário de Justiça propugnava pela extinção da Ilha Grande. Então, dali você não podia esperar nada que fosse para melhorar. Foi viajar, foi participar de vários seminários aí, não sei aonde. Assumiu o subsecretário, o garoto novo, que eu não consigo lembrar o nome dele. Não consigo lembrar. Tinha loucura para conhecer a Ilha Grande. Aí foi lá de helicóptero na Ilha Grande, peguei ele do braço e entrei com ele para dentro da cadeia. Quando ele olhou aquela escuridão, sol de meio-dia, uma escuridão, imagine a noite. Que isso, capitão? Não tem não. Aí levei onde era o rotor lá do gerador. Não, capitão, nós temos que resolver isso. Pois é, doutor, nós temos que resolver isso. E esse irmão, cadê a segurança máxima? Cadê a segurança máxima? O preso olhando assim pelo muro. Caldeirão do Diabo, que era o nome da cadeia lá, Caldeirão do Diabo. Resultado, a saída dele lá, ele fez 2 licitações rápidas, em prazo recorde. Quando o secretário voltou,
já não tinha mais como recuar. Aí foi assim que foi puxado os cabos, porque no Abraão já tinha luz elétrica, que vinha por cabo submarino. Então, a licitação permitiu com que fosse puxada a eletricidade do Abraão para a Vila dos Rios. Foi construído um PC enorme na entrada da Vila dos Rios. Foi trocada toda a fiação do interior da cadeia, de todas as residências de guardas e PMs. E um belo dia o capitão Wilton, pá! Puxa, apertou aquele negócio lá. Iluminou a cadeia. E iluminou.